Nosso trabalho é sobre fisioterapia preventiva no controle da hipertensão arterial e da diabetes mellitus, composto por Luan, Kathleen e Nelson. A hipertensão arterial sistêmica, ou pressão alta como é conhecida, é uma condição clínica multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial, considerando-se valores de pressão arterial maiores ou iguais a 140 por 90 mm de mercúrio. As principais causas de hipertensão estão ligadas a hábitos de vida, como má alimentação, consumo excessivo de sal, sedentarismo, obesidade, cigarros e bebidas e hereditariedade. Incidência. Aproximadamente 30% da população brasileira tem hipertensão, sendo que a maior população é de idosos devido à fisiologia, pois os vasos vão se estreitando através de substâncias como cálcio que promovem o enrijecimento das artérias, aumentando a pressão arterial. Além dos rins, que têm suas funções diminuídas, retendo mais líquido e contribui também para elevar a pressão. Outros 5% é em crianças e adolescentes. Isso tende a aumentar, pois cada vez mais as crianças têm má alimentação e sedentarismo, estando propensas a ser hipertensivas ou desencadear quando adultas. Além disso, esses números tendem a aumentar também pela incidência de doenças como diabetes, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e doenças vasculares, que alteram diretamente o sistema circulatório e induzem a hipertensão. Além disso, como a gente vê ali na figura, os órgãos mais afetados pela hipertensão é o cérebro, os olhos, o coração, os rins e as artérias, promovendo derrame cerebral, demência, cegueira, infarto, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e entupimento arterial. Além disso, o índice de acidente vascular cerebral nos hipertensos é bem alto, então a taxa de mortalidade também vai ser alta. A diabetes é uma doença crônica associada ao hormônio que a gente chama de insulina, produzida no pâncreas. A insulina é um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. Existem 3 tipos mais comuns de diabetes. A do tipo 1, que vocês podem ver na imagem ao lado, está ligada à não produção da insulina ou a uma produção insuficiente para o organismo, que leva ao aumento da glicose no sangue, que a gente chama de hiperglicemia. Depois temos a do tipo 2, na qual o nosso próprio corpo não consegue utilizar da maneira correta a insulina produzida pelo pâncreas. O terceiro tipo é o gestacional. Durante a gravidez, o corpo da mulher passa por diversas transformações e uma delas é uma mudança metabólica, caracterizada pela pouca produção da insulina, que é tipo 1, né? Esse processo acarreta em problemas ao próprio bebê, que na fase adulta pode acabar apresentando a diabetes. Em relação às causas, né, o tipo 1 está mais associado a fatores genéticos. Isso quer dizer que, tipo, se você tem algum familiar que tem diabetes, é muito provável que você ou o seu filho possa ter também, entendeu? É fator hereditário. No caso do tipo 2, é estilo de vida mesmo. Sedentarismo, falta de atividade física, má alimentação, tudo isso ele vai acabar gerando em algum momento, pode acabar gerando, né, a diabetes. E a gestacional, como eu falei antes, é sobre a questão hormonal da mulher durante a gravidez. Então, é um processo que pode acontecer por conta das transformações que a mulher passa, né, durante esse período. A gente sabe que atualmente são mais de 382 milhões de pessoas no mundo que têm diabetes, né? São 16 milhões de brasileiros e o Brasil está em 4º lugar no ranking de casos, né, entre todos os países. O tipo 2 é o mais comum, que é justamente por causa dos fatores de risco, que é o sedentarismo, má alimentação, falta de atividade física, né? Que é justamente o estilo de vida do ser humano hoje em dia. A fisioterapia preventiva está inserida na multidisciplinariedade da atenção à saúde, principalmente em estratégias que visam promover a saúde e qualidade de vida. A fisioterapia preventiva ela pode atuar em 3 níveis de prevenção, sendo o primário na população que ainda não desenvolveu a doença. Dessa forma, busca meios de impedir que os casos da doença aumentem. Em nível secundário, quando a doença já está estabelecida, nessa fase é importante que se retarde a progressão da doença. E no nível terciário, onde a doença já evoluiu para quadros mais severos,
E neste caso, a fisioterapia vai proporcionar uma diminuição do impacto da doença na vida do indivíduo e na redução de dor, por exemplo. A fisioterapia preventiva ela vai atuar primariamente no controle da pressão arterial. Ela vai buscar reduzir os impactos da doença no dia a dia do paciente e também as doenças que podem ser desencadeadas, como o AVC, que a gente comentou que ele tem grande taxa de mortalidade e ele pode ser desencadeado pelos hipertensos, né? Pode ser prescritos para pacientes hipertensivos exercícios aeróbios, como alongamentos, caminhada, ciclismo, e esses exercícios, inicialmente, eles têm que ser de baixa intensidade. Os exercícios aeróbios, eles são mais recomendados porque eles ajudam a normalizar a fisiologia que fica alterada pela doença, né? Então, eles vão produzir, através do sistema simpático, substâncias que vão promover a vasodilatação. E através da vasodilatação vai ser necessário um maior aporte sanguíneo sendo distribuído para o corpo. E isso vai aumentar a frequência cardíaca e o débito cardíaco. Além disso, os exercícios aeróbios eles vão promover uma diminuição na resistência vascular periférica. Então, isso vai auxiliar também no retorno venoso. E essa redução da pressão arterial nos hipertensos, ela vai se dar principalmente no pós-exercício. Quando o paciente terminar o exercício e entrar em repouso, vai acontecer um bloqueio simpático e vai reduzir os níveis de angiotensina 2. Então, os exercícios aeróbios, eles vão promover também um consumo máximo, aumentar o consumo máximo de oxigênio, e esse consumo ele se perdura por horas após o exercício. Então, a pressão arterial, através do bloqueio simpático, da redução da angiotensina 2 e do consumo de oxigênio pós-exercício, ele vai ter uma diminuição significativa. Os exercícios com carga ou de força, de início, eles devem ser evitados, porque eles promovem um aumento rápido da pressão arterial logo após o início do exercício de força. Então, para trabalhar carga com pacientes hipertensivos, eles devem ter um bom controle do nível pressórico e ele já está bem desenvolvido no exercício aeróbio. Além disso, a fisioterapia ela pode estar trabalhando através dos alongamentos, atividades respiratórias, hidroterapias e atividades físicas em gerais, seja na prevenção primária ou secundária. Na primária, atuando antes da doença acontecer, e na secundária, como a gente disse, reduzindo os impactos da doença na vida do indivíduo. Então, sempre buscar a qualidade de vida dos pacientes e a diminuição dos casos. Além disso, é importante a multidisciplinariedade no tratamento da hipertensão. Tanto seja com a nutrição, com a psicologia, principalmente também, para reduzir tanto o sobrepeso, o tabagismo e outros problemas que possam desenvolver quadros mais sérios da doença, os fatores de risco, além de sempre orientar o paciente a ter uma boa alimentação, a reduzir os níveis de consumo de sódio, colesterol, manter sempre uma boa alimentação e bons hábitos de vida, para que, juntamente com a fisioterapia, ele possa ter uma boa qualidade de vida ou então evitar ter a doença, No que diz respeito à atuação do fisioterapeuta, a gente sempre deve orientar o paciente a manter a rotina dos exercícios, seguir a dieta, cuidar dos medicamentos, porque o básico do básico é o paciente cuidar da alimentação. É por isso mesmo que também a gente não vai trabalhar sozinho, tem que ser uma equipe multidisciplinar, que a gente vai agir com outros profissionais, nutricionistas, educador físico.
a gente também deve sempre dar uma atenção especial aos pés do paciente, tá? Porque geralmente o diabético ele pode apresentar úlcera durante o processo da doença, aquelas lesões cutâneas. Geralmente está associada à má circulação do sangue, né, por conta do sobrepeso. E também pode levar à amputação do membro caso fique muito grave. A gente deve sempre também monitorar a frequência da pressão arterial. É um indicativo, né, importante para a gente saber como que anda a diabetes. E o resto é isso, orientar caminhadas, exercícios aeróbicos, de equilíbrio, coordenação motora, tudo para tentar melhorar o quadro do paciente. É importante a prevenção da doença antes que ela se estabeleça no organismo, tanto na hipertensão arterial quanto na diabetes mellitus, sendo necessário a prática diária de exercícios físicos, alimentação saudável, controle de peso, cessação do uso de tabaco e bebidas alcoólicas. Desta forma, é possível manter uma boa saúde, prevenindo doenças e controlando-as a fim de evitar suas complicações. E além da fisioterapia preventiva, deve-se ter um engajamento do paciente para que o tratamento seja efetivo e traga qualidade de vida para os que já possuem a doença.